Graça e paz, amados, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados, eu gostaria de chamá-los aqui para um entendimento de um texto que está em 2 Reis, no capítulo 5, onde a palavra de Deus vai nos falar da história de Naamã e de curiosidades dessa história e como a gente pode aplicar a história de Naamã, toda a história narrada no texto bíblico, como nós podemos aplicar essa história para os nossos dias de hoje. Há um fato curioso, porque a história começa narrando Naamã e começa exaltando esta pessoa, esta figura bíblica. E o texto vai numa crescente, vai narrando e vai exaltando, vai dizendo que ele era um capitão poderoso, que ele era uma boa pessoa, que ele era querido por seu rei, que ele era reconhecido por todo o seu povo, e segue nesta exaltação e finalmente ela termina com uma vírgula, com um porém, onde ela diz que apesar de tudo ele era leproso. E é curioso observarmos, irmãos, que como isso se parece com a nossa vida. Como isso se parece com a nossa vida. Todos nós temos sim momentos de exaltação, ou você é exaltado por ser um bom filho, ou você é exaltado por ser um bom profissional, você é exaltado por ser um bom pregador, um bom pastor, uma boa ovelha, você é exaltado por ser um bom profissional do trabalho, um bom colega de trabalho, um bom marido, um bom pai. São diversas as possibilidades que nos exaltam nesta vida. Mas aí nós observamos, e aí há necessidade de que um crente, de que o verdadeiro Filho de Deus, ele observe que, apesar de toda a exaltação, apesar de tudo que nós possamos fazer, nós também temos um porém após a vírgula, assim como conta a história de Naamã. E esse porém em nossa vida, irmãos, o pecado que nos traz para a humanidade, que nos traz para o entendimento de que nós somos terrenos, de que nós somos pecadores, que nos traz a ideia de que nós somos seres humanos caídos e que nós precisamos, assim como a história conta, nós precisamos também, em algum momento, de que haja uma ponta de fé. E essa ponta, eu diria, comparando com um iceberg, é a ponta de baixo, não a ponta de cima. A ponta de cima é um dedo mindinho, a ponta de baixo é o corpo inteiro. Nós precisamos de fé porque em algum momento da nossa vida e na vida cristã, esse pecado, este porém após a vírgula, ele precisa ser lavado, como a lepra de Naamã foi lavada. E aí a gente observa que um segundo passo após a fé é lavar este pecado. Nós observamos um fato curioso nessa história. A história trata de Naamã, mas nós temos um personagem nessa história que é extremamente curioso. E ele mostra muito do agir de Deus de forma impressionante, de forma que raramente entendemos completamente. Porque a história conta de um exército poderoso que vai para uma campanha militar, que guerreia contra outro exército, que guerreia contra um povo, e de repente esse exército volta para o seu reino e apresenta para o seu rei, como resultado daquela campanha, uma menina. Imagina um rei esperando que seu exército volte poderoso e vitorioso. E aí a gente pode pensar nos espojos de guerra, tudo aquilo que os exércitos traziam, cativos diversos, escravos diversos, bens que eram saqueados. Não, no caso de Naamã, aquele exército poderoso trouxe uma menina. E mais curioso ainda, quando toda a história começa no processo de fé, através de uma menina, quando ela diz que, se ele fosse na minha terra, se ele tivesse contato com os nossos profetas, este problema dele seria sarado. E aí a gente começa uma campanha de fé, a gente começa a entender que há uma campanha de fé
para que essa vírgula, este porém na vida de Naamã, ele seja lavado. E aí vem mais um fato curioso, porque Naamã, no poder que tinha, exaltado como era, Naamã vai dizer, não, eu posso até fazer isso, mas por que eu vou me lavar no Rio Jordão se eu tenho rios aqui tão mais expressivos, tão mais bonitos do que aquele lá? E aí a gente trazendo para a nossa vida, né, para a limpeza da nossa vida, desta vírgula que há após toda exaltação ou qualquer exaltação que tenhamos, a gente sabe a única forma que nós temos de lavar este porém, de lavar este pecado, que é no sangue do Cordeiro, aquele Cordeiro manso que deu sangue por nós. E Naamã luta e reluta, mas finalmente decide, e ele vai, e ele mergulha de acordo com o que o profeta havia dito, e ele então tem a sua lepra curada. Da mesma forma como nós nos tempos de hoje, ou da mesma forma como sempre foi em toda a história bíblica, em todo o texto bíblico, não há outra forma de lavar este porém, de lavar este item que está após a vírgula de toda a nossa exaltação, que não seja a lavagem no sangue do Cordeiro. Reflitam sobre isso, irmãos. Por melhor que você seja, por melhor que você pense ser, por melhor que você se apresente, por mais qualidade que você se apresente, há um porém na tua vírgula. E esse porém não tem como ser lavado, que não seja no sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Até a próxima.